Bom dia a todos. A gente está aguardando mais uns minutinhos para dar início à apresentação. Espero que todos gostem. A gente já tem algumas pessoas online aí. Nos próximos 2, 3 minutinhos a gente já começa a apresentação, beleza? Tem aqui com a gente Débora e Maíra, que serão apresentados ao longo do comecinho da apresentação. Bom dia, galera. Bom dia. É bem legal você falar e não ter a resposta, né? Dá uma sensação de... Estou falando com o computador. Bom ponto. Usem o chat para a gente conseguir interagir. Bom dia. Tivemos respostas. Não, tem gente. A gente já está com... Uhul! Legal. Posso aproveitar esse momento prévia para dar uma contextualizada aqui da minha situação? Estou eu e meus 2 roomies caninos aqui, então pode ser que vocês ouçam em algum momento alguma manifestação deles. Fazer o máximo para eles ficarem quietinhos, tá? Aqui eu tenho 2 caninos, mas eles ficam no quintal, então a chance deles atrapalharem é menor. Mas eu tenho um pequeno de 2 anos que esse pode atrapalhar. Ele ainda está dormindo. Daqui a pouco deve estar acordando. Boa. Eu tenho um também, mas eu conversei bastante com ele antes. São mais bem educados que os meus, com certeza. Não tenho tanta segurança assim, mas... Gente, vamos começar. Acho que a gente já chegou aqui próximo de 50 pessoas assistindo. Primeiro... Vambora. Já começar agradecendo a presença de todos. Vai ser um papo muito informal, mas com bastante informação. Espero que vocês gostem. Só para contextualizar toda essa série de webinars que a DP6 vem promovendo, essa segunda série de webinars, a gente começou, a gente fez um no mês passado, sempre nesse formato de três lives, abordando especialmente uma questão mais de investimentos, de aspectos mais econômicos, que o nosso CEO que puxa. A gente tem esse segundo momento ali, que nessa semana foi puxado pelo Fole, que é o nosso diretor de novos negócios, novas oportunidades aí numa questão mais de estratégias de marketing. E hoje a gente vai falar um pouco mais técnico sobre data science em tempos de Covid. Embora seja um assunto mais técnico, a gente vai fazer um esforço enorme para não deixar isso entrar em tecnicalidades que não permitem a compreensão de todos, da audiência. Por isso, já reforço aqui 2 coisas. Primeiro, se em algum momento a gente falar algo que não ficou tão claro, nos avisem pelo chat ou pelas perguntas, que a gente reorganiza o pensamento para tentar dar uma maior claridade no assunto. E também as perguntas que vocês fizerem, a gente vai tentar responder ao longo da apresentação. Se a gente não conseguir responder todas, a gente responde lá no final, para não deixar perder o fio do pensamento. Mas, por favor, interajam, mandem bastante perguntas para a gente conseguir construir esse assunto de maneira coletiva, democrática e discutir todos os pontos que têm chamado a atenção de todo mundo. Tá? Vamos começar aqui. A gente vai apresentar aqui... claro... Mais uma vez, obrigado também para a Maíra e para a Débora, que toparam discutir esse assunto com a gente. Tenho certeza que vai ser muito rico, os nossos ensaios aqui já foram muito legais. Então, a gente tem o tempo... estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina, muito. Eu que fico... A gente fica honrado aí de vocês terem participado. A gente vai falar de data science em tempos de Covid, a gente tem um momento ali de armadilhas, desafios, oportunidades, gestão de grupos e tudo mais. Dando aqui o espaço, então, Maíra, quer se apresentar um pouquinho para o pessoal conhecer você um pouquinho melhor? Posso me apresentar, vamos lá. Bom dia a todo mundo. De novo, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui nesse papo com vocês. Eu sou a Maíra, trabalho no Facebook, sou do time de Marketing Science, que para quem nunca teve contato com esse time, ou já teve algum tipo de contato e nunca entendeu muito bem qual é a nossa, o time de Marketing Science ele é responsável por entender como é que as agências e as marcas elas estão
usando o Facebook, Instagram, Messenger, todos os produtos, né, para falar com o consumidor e do outro lado como é que a galera está reagindo a isso. E como é que a galera está reagindo no seguinte foco. Está aumentando venda? Está aumentando consideração de compra? Está aumentando o equity de marca? Ou está sendo só mais um momento aí de interrupção da experiência deles dentro da plataforma? Então, a gente analisa isso, sempre com estudos de incrementalidade, relação de causa e efeito e tal, e devolve isso tanto para as agências anunciantes que contratam a gente em forma de relatório, ou se tem algum insight muito legal, alguma coisa muito interessante, a gente cria algum tipo de programa, de projeto e divide isso com o mercado. Eu estou nessa jornada lá faz pouco mais de um ano, ainda sou novata dentro do Face. Antes disso, eu estava dentro do mercado de agências, trabalhei bastante tempo aí na UMAP. E antes disso, acreditem se quiser, eu era de bancos de investimento. Fiquei 9 anos aí entre mesas de operação, tesouraria e tal. Então, tem bastante coisa para contar, tem bastante repertório maluco aí por trás. Prazer estar aqui de novo. Legal, Maíra, bem-vinda. Débora? Obrigada. Bom, eu sou a Débora, trabalho na área de BI do marketing lá no PagSeguro. A gente lá no BI, como a gente atende todo o marketing, né, a diretoria de marketing, tanto online quanto offline, então a gente faz análises de mídias de forma geral, de performance, tanto da mídia online quanto off. Então a gente olha a casualidade também, relações de causa e efeito, o que a gente fez no online e no offline, o que gerou de resultado. A gente faz bastante teste também, de controle, análise de performance de campanhas, planejamento também de forecasting. Então, toda a parte analítica do marketing está com a gente. Né? Como se fosse quase uma consultoria interna, vamos dizer assim. O que precisar de análise, a gente está lá para analisar. Show. Desculpa, terminou? Tá bom. Também estou no PAG, vai fazer um ano que eu estou no PAG. Já tinha trabalhado no UOL 3 anos, e aí, enquanto isso, eu fiquei em área de inteligência comercial também, de negócios. Então, sempre focado em estudos e análises estatísticas. Sou estatística de formação, né? Então, venho na veia já. Show. Bom, eu sou o Rafael Enes, sou gerente de Data Science na DP6. Trabalho com essas análises todas aí que vocês comentaram. A gente tenta sempre agregar o maior valor possível dos dados que os nossos clientes disponibilizam, com análises mais preditivas, mais profundas, com maior rigor estatístico, qualquer coisa desse tipo que ajude a atingir as metas, né? Não vou me delongar muito, também estou quase um ano na DP6, vim de uma outra área, mas trabalho com dados já por volta de 8 anos, mais especificamente com ciência de dados, 3, 4 anos, e sou especialista em inteligência artificial pela FIAP, tá bom? A gente vai dividir nosso papo hoje aqui em 3 momentos. A gente vai falar um pouquinho primeiro aqui nessa questão de gestão das equipes de Data Science, expectativas das equipes de dados, não só focado em Data Science. Depois a gente vai entrar onde que a gente realmente navega bem, que é essa questão das armadilhas e pontos de atenção nos modelos preditivos que estão em produção hoje, ou que eu estou pensando em colocar em produção hoje. E no finalzinho a gente encerra com um momento de otimismo e oportunidades para a Data Science durante e pós Covid-19. Tá? Já vou entrar então nesse primeiro assunto, e para contextualizar esse primeiro assunto, eu trouxe aqui, junto com as minhas convidadas ilustríssimas, um estudo da Harvard Business Review, onde eles elencam 12 pontos que você tem que prestar atenção para você liderar o seu negócio de maneira eficiente durante a crise do corona. O mais legal disso é que, se você filtrar um pouco esses assuntos, você sabe que 8 de 12 estão relacionados à disponibilidade de dados, confiança de dados. Então, é hora de você confiar nos dados que vocês têm realmente, né? Isso é muito bom por um lado, por outro lado também é um pouco complicado para a gente, porque gera uma expectativa muito alta, uma pressão muito grande, né? E a gente tem operado um pouco dessa maneira, né? Eu ponho esse meme aí do number of dashboards versus duration of the crisis, porque eu acho ele demais, né? Cada dia é quase um aumento exponencial. Para cada dia a mais de quarentena, zilhões de dashboards novos são criados por causa dessa alta demanda por informações no real time,
uma expectativa de insights, que a gente vai trazer alguma informação valiosa que vai drivar o negócio de outra maneira. Ao mesmo tempo que a gente sofreu a digitalização forçada, as pessoas que estão trabalhando remoto nos tiraram o prazer de tirar uma dúvida tomando um café na copa. O ambiente está mais VUCA do que nunca, a gente mal sabe o que vai acontecer no dia seguinte. E a escassez de dados confiáveis aqui não é que os dados que a gente está coletando estão errados ou tudo mais, é que talvez eles não sirvam como base confiável para uma modelagem. A gente vai discutir isso um pouco mais para frente. Tá? Débora, com vocês lá no PagSeguro, teve alguma mudança brusca da equipe, das prioridades, do foco, uma expectativa diferente? Como é que está sendo para vocês lá? Mudou bastante. O fato da digitalização, da gente ficar remoto já altera muito, porque antes uma equipe de analistas de dados, né, de cientistas, de BI ali, você sempre que está fazendo uma análise, às vezes você quer questionar um ponto, ver se um determinado fator que você está considerando está ok, se não está, você vira ali para o lado e questiona, né? Você fala, o que você acha desse modelo? Dá uma olhada nesse gráfico, como saiu. E essa parte no remoto é muito complicado, porque as pessoas estão em casa, para você falar, você tem que fazer uma chamada ou chamar no chat, alguma coisa. Então, isso complicou bastante, né? Complicou no sentido de a gente precisou inovar, precisou diferenciar e precisou ficar mais próximo. Então, o WhatsApp a gente usa muito mais, está muito mais ali no WhatsApp. Escuta, você pode falar um minutinho, você tem um tempinho agora? Cada um tem o seu horário, a gente tem o horário do escritório, mas às vezes você dá uma saída, vai no banheiro, está no horário do almoço. Cada um tem o seu horário de almoço agora, né? Antes falava, vamos sair, tá todo mundo junto. Agora não, tô fazendo uma análise, tô enrolado numa outra reunião, alguma coisa. Então não é tão simples chamar. Mas essa parte mudou bastante pra gente. Acho que é a que mais impactou essa chamada rapidinha. Dá uma olhada nessa análise que eu tô fazendo. Tá, o que você acha? Né? O que você acha desse gráfico, Eu acho que entra um pouco num assunto que a gente vai entrar lá, que é essa proximidade com o time de negócio para validação dos dados, que dá uma dificultada, né? A gente vai entrar nesse assunto mais para frente, legal. E lá no Face, Maíra, mesma coisa? Mesmas dificuldades? Mesmas dificuldades, mas teve, claro, um deslocamento aí das nossas prioridades, né? Do que a gente está desenvolvendo, porque assim, o desenvolvimento ele não para. Se você for pensar antes dessa questão toda, né, de distanciamento físico, da limitação da circulação das pessoas, a gente estava olhando muito para uma questão de O2O, de online to offline. Então, como é que a gente consegue capturar o impacto, né, o valor do que a gente faz dentro das lojas físicas, vamos colocar dessa maneira. E agora a gente teve que, enfim, mudar algumas prioridades das coisas, mas a gente continua muito forte com um discurso de eficiência. Eu acho que isso tem tudo a ver com esse gráfico que você colocou, né? Quantidade de dashboard de acordo com a duração da crise. Eu entendo que a grana está cada vez mais curta, está cada vez mais disputada. E, assim, é cada dia mais importante a gente conseguir investir ou fazer uma consultoria, né? Orientar o investimento da grana de marketing, da forma você gerar o maior resultado possível. Eu acho que daí essa emergência, né, dos times de dados, esse protagonismo nosso com essa criação de dashboards, essa necessidade dos estudos e tudo mais. Então, a gente está muito forte nesse lugar de levar muita informação, orientar muito a análise dessa quantidade toda de informações e entender quais são as forças e as fragilidades, né, de cada modelo nesse momento. Como você bem disse, está tudo um pouco instável, a gente tem alguma dificuldade aí com os dados que a gente tem na mão. Então, sem perder o rigor, qual que tem que ser a leitura das situações que vocês têm, dos dashboards que estão na tua frente. Foi muito mais para esse lugar consultivo do que para um lugar de desenvolvimento. Acho que num tweet seria isso. Legal. Um movimento que a gente chegou a perceber é talvez até um passo atrás nessa questão de vamos para modelos preditivos, vamos voltar aqui numa maior compreensão do que a gente tem, maior compreensão do momento, e ver se a gente não está sendo influenciado por algo que hoje não reflete mais a realidade. Os modelos que eram aceitos antes, hoje eles já têm uma confiabilidade discutível, porque o momento é atípico, né? Legal. Vou passar já para o próximo tema, onde a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo. Reforço de novo para o pessoal que tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ou se quiser contribuir com a discussão, o chat está mais do que aberto para todos.
e também as perguntas se precisarem enviar alguma coisa, tá? Eu vou contar uma historinha aqui para depois a gente discutir. Não confiem nesses dados, porque eles foram todos criados em laboratório, são todos dados fake, mas eu vou contar uma historinha que vamos supor que a gente tinha aqui um período de normalidade, eu tinha esse histórico de dados sendo capturados e tudo mais, e de repente chegou o momento aqui do coronavírus, da quarentena, e esse meu negócio aparentemente foi impactado positivamente pelo efeito do Covid, certo? E aí, eu que não sou bobo nem nada, comecei a reagir e ativar um monte de campanha para tentar ainda alavancar ainda mais esses resultados que já vinham sendo positivos. E eu observo resultados positivos, mas eu já tenho um dilema aqui que eu já não consigo mais diferenciar o que de fato foi um resultado de uma ação minha ou que é uma tendência do mercado, do segmento que eu estou, que já estava sendo impactado positivamente. E ainda eu recebo uma demanda do tipo, cara, a gente precisa ver o que vai acontecer semana que vem, porque a gente precisa se planejar, certo? É a pergunta que todo mundo quer saber, eu também gostaria de saber o que vai acontecer amanhã. Por que a gente trouxe essa historinha super bonita e romântica aqui sobre essa situação? Porque o forecasting é uma demanda de mercado há muito tempo, todo mundo gosta de pensar no forecasting como uma ferramenta útil para se planejar. A Débora comentou já na introdução que lá no PagSeguro a gente tenta fazer, sempre faz o que consegue o forecasting e tudo mais. Mas e agora? Nessa época, faz sentido a gente fazer um forecasting? É uma pergunta que eu já quero deixar aqui para os nossos convidados pensarem, né? E se faz sentido a gente fazer o forecasting, quão confiável eles são? Para que eu posso usar esse forecasting? Né? Eu elenquei aqui umas possibilidades de impactos e possibilidades e a gente discute. Mas, de cara, para mim, o forecasting já tem um impacto nessas métricas de performance, né? O RMSE, basicamente, traduzindo, quão tolerante ao erro da minha previsão eu estarei sendo ou tenho que ser nesse momento. Tem uma possibilidade grande desse forecasting ele estar contaminado por algum efeito coronavírus, né? Eu não tenho, talvez, um histórico do corona isoladamente, eu não consigo saber só o que é corona. E tem uma outra coisa muito bacana, que são essas anomalias que, eventualmente, o governo tomou uma decisão que impactou muito grande. Ele ofereceu mais crédito para algumas empresas, ele ofertou crédito para um socorro para pessoas mais vulneráveis, qualquer coisa desse tipo que pode ter tido um impacto. Isso pode ter um spike no seu gráfico lá que te confunda, o seu modelo e por aí vai. A questão é que há muitos fatores externos também influenciando sobre o seu negócio. Tem seus concorrentes que também estão fazendo ações ao mesmo momento, né? Daí das possibilidades que eu listo, que a gente pode discutir cara, não vamos fazer um forecasting para a semana que vem, mas vamos fazer um forecasting para hoje. Começou de 8 horas da manhã, vamos ao longo do dia acompanhando, vamos diminuir esses feature points, vamos ser menos preciosos, menos arrojados no nosso forecasting, vamos ser mais pé no chão, né? Retreinar o modelo quase que em real time se você tiver um poder computacional para fazer isso. Mas você precisa realimentar o seu modelo o mais rápido possível, porque ele vai emburrecer ao longo do tempo. É um momento atípico que a gente tem aqui. Né? Um outro momento, eu acho que vale a gente sempre comentar isso, que é até um exercício de humildade para nós, cientistas de dados, analistas de dados. Back to basics, põe o pé no chão, vai para o exploratório, dá uma olhada ali nos seus dados com mais carinho, com mais critério, qualquer coisa desse tipo. E considere os fatores externos para detectar esses outliers, justamente para você retirar essas anomalias da confusão do modelo. Aí já queria abrir aí para vocês. É isso mesmo? Eu coloquei coisas de mais, coloquei coisas de menos. É possível fazer um forecasting? Como que vocês veem essa situação? Que é um produto tão queridinho pelo mercado, mas que há uma série de implicações de executá-lo nesse momento. Você vai ou eu vou, Dé? Tanto faz. Se quiser, eu posso ir. Vamos lá, então. Bom, a gente continua fazendo forecasting, né? Como você falou, Rafael, as empresas pedem, os gestores pedem, então a gente precisa manter um forecasting, mas com certeza a confiabilidade dele é muito menor. A gente tem muito mais pontos a considerar ali dentro. A gente até entrega um número de uma previsão, mas essa previsão é muito
tem muitos Cs ali dentro, né? Essa é a previsão se o cenário se mantiver como está, se a situação se mantiver estável da forma como está, se nada alterar, se o isolamento não mudar, se o governo não fizer mais nenhuma atitude, né, não tiver mais nenhum comportamento diferente, é muito C, né? Então, a gente continua fazendo, mas a gente tem que considerar N coisas nesses novos modelos. Novas formas de calcular, rodar com muito mais frequência, ter muito mais cuidado, aceitar algumas coisas no histórico menor, você tem muito menos tempo de dados para você falar, né? A gente já tem o corona vindo há algum tempo aí, então o histórico anterior ao corona praticamente não reflete mais a realidade de hoje. Então, o tempo que a gente tem desde que o corona começou, desde que o isolamento começou, é o histórico máximo que a gente tem, vamos falar assim, né? E ainda nesse histórico a gente tem vários pontos de atenção, várias coisas que aconteceram, vários pontos atípicos. Então é tudo que a gente precisa olhar com muito cuidado, né? Acho que tem várias coisas para a gente considerar nesse modelo. Métricas recalculadas, métricas novas, fatores novos que a gente vai ter que considerar dentro dessa avaliação. Legal. Quer complementar? Eu quero sim. Né? O Rafa, ele jogou um termo que a gente conhece bastante bem, não sei o quanto a galera de negócios está familiarizada, que são as anomalias, né? As anomalias, elas estão presentes o tempo todo em todos os modelos. É que, assim, nunca elas foram tão volumosas e tão bruscas e tão simultâneas. Então, assim, os nossos modelos, eles meio que perderam o pé. Mas isso está sempre sendo considerado quando a gente constrói. Tanto que quando a gente fala de aprendizado de máquina, essa fase de aprendizado, ela está presente em todos os modelos que a gente constrói. Então, isso é uma coisa que a gente está sempre olhando, está sempre tratando enquanto cientista de dados, né? Eu acho que a grande questão é que o horizonte de tempo ele encurtou muito, aí vocês foram muito precisos em dizer o quanto acaba sendo mais curto, né, o horizonte que a gente consegue olhar. Essa acaba sendo a nossa limitação. Putz, então não posso mais confiar, nunca mais vou ter um modelo preditivo, e agora não tem mais como a gente traçar tendências? Não, não é assim. Eu acho que tem sempre o lado do copo, né, meio cheio, eu gosto muito desse lado, a gente sempre se apega muito a isso. Hoje a gente tem, pensando, né, em digital, a gente está com um ambiente inundado de gente. Assim, se você pega pessoas que faziam compras uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, hoje está tendo que fazer compra uma vez por mês, pelo menos. O que isso quer dizer? A gente está tendo mais sinais. Os sinais, eles estão mais abundantes para a gente também. Então, a gente talvez não consiga construir modelos com um horizonte tão longo de predição, mas a gente tem uma granularidade maior. Eu acho que é um trabalho muito bacana que a gente pode olhar e começar a fazer, assim, para quem ainda não começou, porque assim, com todo mundo que eu converso, isso já é a regra, de reconstruir os modelos para abraçar essa granularidade e ter esses horizontes um pouco mais curtos, mas ainda assim confiáveis. Eu acho que, assim, partindo para um lugar de percepção pessoal de todo mundo acho que está assistindo, a gente percebe mudanças na nossa rotina, no nosso cotidiano, no nosso comportamento toda semana, quase. Sabe, assim, então... É esse o horizonte que a gente tem agora, e é sim possível construir esses modelos para olhar para esse horizonte com muita confiabilidade. Então, eu acho que pensar nessa questão de mais sinais, mais granularidade, da gente conseguir fazer modelos muito fortes, sim, mas para um horizonte mais curto, eu acho que pode ser um passo, assim, nem para mim, nem para você, sabe? Isso é o que eu consigo entregar, talvez não seja tão longo, mas é muito confiável, e aí aos poucos, conforme a máquina vai tendo esse tempo de aprendizagem, né, os comportamentos eles vão ficando mais dentro de uma curva de normalidade, sai dessa volatilidade maluca toda, a gente volta a ganhar horizonte de tempo. Eu acho que está muito nesse lugar a predição, no meu ponto de vista. Concordo plenamente. Eu acho que como eu comentei logo no começo, a gente precisa ter um exercício de humildade mesmo, e saber quais são as limitações, até onde a gente pode chegar, até onde a gente pode se comprometer a prever o futuro, né? A gente não é fácil. Tem uma fala de Niels Bohr lá, que ele fala assim: fazer forecasting é muito difícil, especialmente fazer o forecasting do futuro, né? Tipo, é muito complicado. A gente brinca isso porque pra gente faz muito sentido que a gente faz o forecasting do passado pra gente
recalibrar o modelo, e a gente extrapola para o futuro, mas o futuro hoje é muito incerto, né? E tem outra coisa, a mesma medida que alguns negócios foram impactados positivamente, enquanto outros negativamente, com o efeito quarentena, isso vai passar, né? A gente tem a curva do Covid, que a gente pode adicionar como um regressor a mais aqui para ajudar a balizar a nossa análise, que é uma curva que a gente está tentando achatar todo dia, alguém quer achatar, outras pessoas querem já aumentar o pico, sei lá. Mas é outra volatilidade que é uma informação a mais que a gente precisa considerar, de que isso vai passar, alguns comportamentos vão se permanecer, outros vão voltar à normalidade, e não dá para eu ignorar essa situação, né? É muito bom. Podemos começar outra historinha? Vocês querem complementar mais alguma coisinha aqui? Eu acho que é bem por aí. Acho que tá fechado. Show! Eu vou contar outra historinha agora, que eu estou cheio de historinhas hoje, de um outro tipo de modelo, mas agora é um negócio que foi impactado negativamente pelo Covid em algum momento. A gente nem pode afirmar que foi impactado negativamente pelo Covid, vocês vão entender. Vamos supor que eu tinha um modelo de propensão para o meu negócio, que ele já foi validado pelos times de negócio e ele já trazia resultados, né? Então, se a gente olhar aí, tem um baldinho com bolinhas verdes. Essas bolinhas verdes são as pessoas propensas que converteram mesmo, tá? E aí a gente tinha esse modelo aceito, tinha uma confiança da equipe de negócio, da equipe de marketing, da equipe de vendas, estava todo mundo confortável com ele, tinha trazido resultados, tudo mais. Veio o efeito Covid, e a quantidade de propensos que esse modelo começou a cuspir, começou a entregar para a gente, diminuiu drasticamente. Como eu ainda estou mantendo a mesma proporção entre quantas vezes o modelo acerta para os propensos e quantas vezes a pessoa erra nos propensos, ele, além de ter jogado menos pessoas como propensos, ele ainda errou um pouquinho ali, porque tem essa taxa que se manteve. Eu não recalibrei o meu modelo, tá? Mas e agora? Esse modelo, ele comprovou valor para mim, para o meu negócio, durante um bom período de tempo. A gente usou ele para alavancar nosso negócio, tudo mais. A gente não quer jogar ele fora. Qual que é o próximo passo? Será que a gente vai ser obrigado a reavaliar as métricas, né? Então, será que é um momento da gente aceitar mais falso positivo no nosso negócio, já que o comportamento do cara é muito incerto, embora ele não pareça tão propenso a adquirir para o nosso modelo, ele de fato vai adquirir? Será que a gente muda esse problema de binário, de classificação aí, de 0 e 1, e muda para uma coisa mais de ranqueamento? Vou ranquear as pessoas mais propensas e vou ali botar o corte lá embaixo. O cara está com 30% de propensão, vamos ativar esse cara porque é alguma coisa. Eu estou contando essa história porque isso de fato aconteceu para a gente, uma situação muito parecida, de que a gente tinha essa situação e a diminuição da quantidade de propensos afetou porque a gente enviava isso para otimização da mídia e tinha pouca gente para otimizar. E aí a ferramenta começou a não otimizar muito bem para essa audiência propensa, né? Então a gente teve que repensar não o modelo em si, mas como a gente avalia o nosso modelo, o que é bom ou não, tá? Vocês tiveram alguma situação parecida aí? Vocês tiveram que repensar não a estrutura do modelo, mas como avaliar se aquele modelo ainda atende no negócio? Alguém chegou a enfrentar alguma coisa semelhante? Olha... Não, pode falar. Aqui não tem muita coisa. Eu acho que, assim, mudança de modelo, tudo isso, não me ocorre nada, assim, de quanto posso dar uma olhada, enfim, volto com vocês, um outro momento, enfim, seguimos. Eu acho que tem duas coisas que são muito importantes da gente pontuar, que primeiro, mudou completamente o padrão de comportamento do consumidor. Então, a gente tem um volume de demanda muito diferente, a gente tem ciclos de compra muito diferentes, a gente tem um consumo de mídia muito diferente do que a gente tinha antes. Então, eu acho... É tricky querer usar exatamente o mesmo modelo, exatamente com a mesma leitura. Eu acho que, assim, se puder fazer uma recomendação nesse espaço, nesse fórum, assim, não façam, tá? Não usem as mesmas coisas com as mesmas leituras, as mesmas interpretações. Mudou o contexto, tem que mudar a análise completamente. E nesse contexto todo que a gente está agora, eu entendo que a gente
observar que os nossos modelos eles estão com menos sensibilidade, com menos poder estatístico, para gastar um pouco, né, do nosso glossário, não quer dizer que a gente está analisando com menos rigor, sabe? É que realmente essa volatilidade toda, ela não permite que a gente chegue naquela acurácia, naquela certeza, né, naquela confiança para dar uma recomendação ou outra. Eu acho que aqui a gente pode super pensar em dois caminhos possíveis. Um a gente já falou pra caramba, né, que é construir modelos com um horizonte de predição menor e que aproveitem mais essa granularidade de informação que a gente tem. E uma outra abordagem possível é a gente tentar chegar mais no pulso mesmo do mercado, das campanhas, do que está acontecendo. Então, assim, usar e abusar de estudos de incrementalidade, que são estudos em que você aprende alguma coisa de forma intencional. Você isola uma das variáveis e aí você faz um teste exatamente daquilo. Um exemplo, mídia. Vamos ver lugares que vão receber e não vão receber incentivo de mídia, o quanto a gente consegue movimentar de sellout. E aí você consegue atribuir, e aí já usando outra buzzword, né, da atribuição, putz, esse tanto do meu caixa, ou esse tanto da minha receita, ele vem desse meu esforço de marketing, no caso mídia, que é o que eu acabo sendo mais especializada, né? E aí fica um pouco mais fácil de você entender e diagnosticar o que está acontecendo, você traçar aí um padrão de cenário. Então, para mim, fica muito nesse lugar. Não use o que você tem, o que você tinha antes, deixe esse modelo descansar, ele não reflete mais a realidade, aproveite ou adapte esse modelo para predições mais curtas, que aproveitem granularidade, e esteja sempre testando as suas iniciativas com os estudos de incrementalidade, com os estudos de lift, para entender exatamente o que vem da onde. Porque eu acho que mais do que as pessoas estarem menos propensas a consumir, existem mercados, enfim, existem alguns segmentos onde elas estão muito mais propensas a consumir. Então, o que de fato é mérito de alguma ação de marketing, o que de fato ele já vem naturalmente pelo contexto. Eu acho que são duas áreas que dá para a gente trabalhar bastante forte dentro de Data Science agora. Legal. Eu acho que eu concordo com a Maíra também. Acho que eu deixaria um pouco de lado os modelos passados, ou no máximo usaria para considerar, para avaliar após o início desse período que o modelo começou a descolar, o resultado começou a descolar, para tentar avaliar e reprocessar. Mas acho que essa parte de pequenos pontos, fazer testes isolados, né? Você ir ali olhar no mercado, vou fazer a sessão de mídia, vou oferecer esse tipo de produto diferente, alguma coisa que você pudesse ter mais resultado, mais informação em detalhes, em pequenos pontos, de passinho em passinho. É isso. E algo até pode ser factível não aceitar se o seu perfil, se o seu produto tiver alguma coisa muito específica, aumentar a aceitabilidade do modelo pode ser uma opção, mas muito provavelmente ali dentro eu vou ter perfis diferentes, perfis de consumidores que foram mais ou menos impactados, e aí você acaba não percebendo quais são os consumidores que você acaba, às vezes, não fazendo sentido você continuar ofertando para ele. Dependendo do seu negócio, pode ter um perfil de consumidor que não faz mais sentido nenhum você estar oferecendo, e antes ele era um perfil super positivo. E aí você continua oferecendo, de repente, gastando com a mídia, gastando com a oferta ali, né? Tendo um gasto, e você não vai ter o retorno. E, às vezes, num teste, você consegue pegar isso de forma mais rápida, de forma mais simples e mais isolada e mais efetiva. Legal. Exato. Desconto, preciso ou não preciso dar desconto? Tá na hora de eu ter, sei lá, algum serviço associado, eu associar algum tipo de serviço, acelera muito mais a minha venda, eventualmente, do que eu dar um desconto, já que as pessoas já estão propensas. Então, dá para você ir brincando, assim, brincando do ponto de vista, de novo, copo meio cheio. Mas, assim, você ir jogando com tudo que você tem, né, de arsenal aí, de marketing, e entendendo o que acelera mais ou menos o teu negócio, sempre pensando, lógico, cara, qual que é o ROI do que eu estou fazendo? O que está me trazendo mais resultado agora? Qual que é o meu melhor investimento de grana? Exatamente. Uma coisa que eu queria não é uma coisa que eu queria só pontuar, desconhecendo o que você está, onde você está. Exatamente. Uma coisa que eu queria só pontuar para as pessoas que trabalham com ciência de dados não começarem a arrancar os cabelos. Conhecimento adquirido na construção de um modelo que foi efetivo para o negócio, ele continua sendo extremamente valioso. Exatamente. Então, toda a arquitetura que você fez para esse modelo que te trouxe bastante resultado, este conhecimento é muito valioso ainda. Eu até brinco bastante com o pessoal aqui da
da equipe da DP6 da importância de você documentar muito bem o modelo, comentar, explicar, porque você pode reutilizar isso num outro contexto. E a gente está num outro contexto agora. Sim. Então, fazer aqueles códigos malucos que ninguém entende, mas que te dá um resultado, ele é legal, ele atende alguma coisa. Mas você reutilizar isso no momento que você precisa ser mais rápido em dar a resposta, fica um pouco complicado, né? Então, a gente precisa valorizar o conhecimento adquirido que a gente tem, valorizar a produção de data science que a gente já teve até agora, avaliar quais trechos, quais partes, olha, pô, isso aqui é bem flexível para eu adaptar, para eu conseguir reutilizar. Então, tem uma série de... A gente não vai recomeçar a fazer data science do zero agora, não é isso que a gente está discutindo aqui. É que, como o que a gente fazia até pouco tempo, o resultado não é mais aceitável, a gente vai ter que adaptar. Isso não significa reconstruir. Então, acho que a gente tem que ter um pouquinho desse cuidado também, até quando a gente aqui fala, ó, cara, não serve mais, vai para casa. Não é isso que a gente está dizendo, não é isso. A gente está dizendo que não serve por enquanto. Você pode partir do modelo. Mas, poxa, usa o conhecimento adquirido que você pode tem. partir do modelo. Quais variáveis? Exato, faz uma interpretabilidade ali daquele modelo para você entender um pouquinho o que ele é mais sensível ou não, o que de fato influenciou naquele momento você dizer que esse cara era propenso ou não, para ver se essa dimensão, esse atributo que influenciou, qual o comportamento dele hoje. Então, se esse atributo hoje já não tem tanto peso, esse modelo de propensão, de fato, ele não vai te atender mais. Mas o conhecimento adquirido pode te ajudar bastante. Por isso que vale a gente comentar. Eu trouxe um pouco também o ponto das métricas de avaliação, porque a gente costuma ser bem rigoroso, do tipo, olha, eu quero acertar 80%. Eu quero acertar 85%. E eu estou aqui falando bem genericamente. Se acertar 100, né, tem coisa aí. Quero acertar tudo, né? Tudo maravilhoso. A gente quer sempre acertar mais. Só que hoje talvez a gente tenha que ser um pouquinho mais, né, reconhecendo a dinâmica do mercado, a gente talvez tenha que dizer, olha, cara, eu te entreguei um modelo de propensão 3 meses atrás, com uma acurácia de X%, 85%, e te trouxe um resultado legal. Agora eu estou te entregando um modelo de propensão com 60%. E pode ser que te dê um resultado melhor ainda do que deu, e vai ser difícil a gente explicar, mas a gente chega lá, porque a gente tem que ser mais flexível com a métrica que a gente vai usar para avaliação. Há um grau de incerteza muito alto, de imprevisibilidade, então a gente precisa estar de olho na métrica, mas com um pouquinho mais de gentileza com o seu modelo. Tem que ser mais simpático com ele, que ele vai estar errando mais. Você comentou sobre documentação, Rafa. Assim, máximo respeito para os data scientists que documentam a coisa assim, de forma super detalhada, super coesa, para quem não tem tanta intimidade com o que é documentação. Documentação é basicamente um relatório de por que você escolheu as coisas que entraram no modelo. Qual foi o racional por trás das coisas estarem onde elas estão. E eu acho que uma documentação bem feita, quando assim, a coisa está clara e outros data scientists podem acessar e tudo mais, você agiliza muito a calibragem de alguns modelos, vamos colocar dessa maneira, né? Esses ajustes que você pode fazer para incluir essas variáveis de recência que consideram mais eventos que aconteceram mais próximos da data que a gente está analisando. A gente pode... Perdi o raciocínio, desculpa. Enfim, a gente pode mexer nesses modelos, a gente pode ajustar esses modelos, calibrar eles para fazerem mais sentido, sem perder todo o trabalho que foi feito. Acho que conhecimento é uma coisa que nunca se perde, esse é um lance, mas isso é muito proprietário da gente, né, que é o profissional da área. Com tudo que a gente faz, a gente aprende. Eu acho que a questão da documentação ela é importante porque é um conhecimento para a companhia também, para o cliente, para tech, enfim, para qualquer empresa que a gente esteja trabalhando, que a gente esteja acessando, e também para dividir um pouco com a comunidade, né? O que a gente está colocando nos nossos modelos que faz funcionar melhor, o que outra pessoa que fez alguma coisa legal pode olhar no que a gente tem e poder contribuir também. Eu acho que um trabalho colaborativo entre a gente nesse momento ele é essencial para a gente acelerar essa aprendizagem e conseguir colocar de novo na rua alguns modelos mais robustos, mais parrudos. Legal. Ó, a gente teve aqui um comentário no chat aqui de um cara que falou, 70% tá bom. Às vezes tá, às vezes não.
Nesse momento está ótimo, né? Nesse momento, parabéns. E teve uma pergunta aqui do Jean Tomás, eu acho que faz sentido a gente responder agora, porque é bem relacionado a esse site, a esse slide. Mas nesse caso de avaliar o modelo, não seria essencial usar com outros classificadores para comparar as métricas? Estou ensinando a Data Science. Legal, Jean, vem para a Data Science, que é muito divertido, você vai adorar. Usar outros classificadores para comparar as métricas. Cara, com certeza. A gente, pelo menos o jeito que a gente discute aqui uma evolução de um modelo de Data Science, a gente nunca escolhe o modelo de antemão e fala, cara, eu vou fazer um modelo de propensão e vai ser regressão logística nesse caso. Porque, apesar de a gente ter já algum cheiro pela experiência do que é uma classificação binária, então talvez funcione melhor isso aqui ou aquilo ali, a gente sempre testa vários modelos e vê qual que está tendo uma resposta maior, um retorno melhor. E um pouco até da área entrando aqui nessa questão de machine learning ou deep learning, eu costumo optar inicialmente por modelos que têm uma mais fácil interpretabilidade. Eu não começo direto numa rede neural que a coisa vai se perder completamente. Eu vou ter que acreditar, confiar cegamente lá, porque para eu interpretar o que aconteceu vai me demorar mais 2 semanas, assim. Mas, sim, a gente tem que comparar vários modelos, a métrica de vários modelos, escolher qual é o melhor, ou até, de repente, fazer ali, colocar alguns em produção, testar. Vou testar com essa eficácia nesse modelo, com essa eficácia naquele outro modelo. Mas é legal a sua pergunta, é isso mesmo. A gente não pode confiar num único teste que a gente fez de modelagem. A gente tem que sempre compor isso junto e discutindo possibilidades de modelagens, e aí voltar até para o feature engineering e falar, se eu tratar o dado de maneira diferente, talvez o meu modelo entenda melhor algumas coisas. Então, eu acho que a gente tem que discutir sempre num aspecto mais amplo e não focar numa única receita de bolo que a gente viu lá no Kaggle, que alguém conseguiu uma métrica boa num desafio. Não é por aí, tá? A gente foi um pouquinho mais técnico agora, porque a dúvida foi um pouco mais técnica, mas se alguém tiver não entendeu alguma parte, avisa, tá? Vocês querem contribuir com o Jean aí, gente? Ele falou que já está compreendido e super claro. Que legal. Beleza, Jean. Eu acho importante sempre tentar entregar um modelo, esse ponto que você falou, acho que é muito importante. Sempre tentar entregar um modelo que seja claro para as pessoas, que seja simples de entendimento. Quando você entrega um modelo muito complexo, uma rede neural que tem um entendimento complexo, é difícil você explicar isso para as pessoas e você passar esse conhecimento para quem não é da área técnica. Então, você dificulta muito a aplicação desse modelo e o entendimento por outras pessoas. Então, acho que é sempre válido ter esse cuidado também na hora de criar um modelo e o entendimento dele. Legal. Vou dar uma passadinha aqui para a gente não ficar sem tempo. Como toda apresentação de Data Science para marketing, tem 2 coisas que a gente tem que falar obrigatoriamente, querendo ou não, que é sobre o Lifetime Value preditivo e sobre modelos de atribuição, né? Então, o Lifetime Value preditivo é o queridinho ali dos e-commerce e tudo mais, a gente saber quanto que vai entrar no próximo mês de cada segmento de cliente, esse tipo de coisa, entender melhor o meu segmento. Mas e aí? Faz sentido a gente continuar com o Lifetime Value preditivo, sendo que, cara, não, a predição a longo prazo, né, para o próximo mês, quanto que eu vou faturar, não é uma coisa mais tão confiável assim, né? Se a gente considerar, então, especialmente, que a gente tem um novo padrão de comportamento, a gente tem novas pessoas começando a comprar no digital, alguns comportamentos eles tendem a se normalizar, então teve ali um boom num determinado momento, agora a coisa já está voltando, né? Claro que para um outro patamar, mas já está se estabilizando, tem impactos econômicos, tem impactos sociais. Jogo fora meu Lifetime Value preditivo? Não joga nada fora, calma. Tá, acho que você pode usar ainda como um baseline, situação de normalidade, um comparativo. Isso vai te ajudar a entender se o seu negócio está sendo impactado positivamente, negativamente, com mais rigor em cada segmento de cliente por causa do corona. Mas se eu puder dar uma dica, ou se eu puder falar o que eu gostaria que as pessoas voltassem ou analisassem nesse momento, se tem um modelo de Lifetime Value preditivo, dá um passo para trás de novo. Você precisa construir ali sua análise de RFV para você construir o Lifetime Value preditivo, né? Então você precisa ali saber de quanto em quanto tempo essas pessoas compram, quantas vezes as pessoas compram, qual é o valor monetário.
E a análise de RFV, ele considera só o histórico, ele não considera o que está acontecendo nesse momento. Assim. Então, isso vai te ajudar a se aproximar de quem é, de fato, seu cliente diamante, seu cliente ouro. Você pode direcionar uma comunicação para esse cara diferente do outro cara. Tem umas pessoas que você não espera que ele... Você já não esperava que ele fosse consumir, agora você não espera mesmo. Então, também se aproxima dele, diga lá que você está do lado. Assim, tem uma infinitas possibilidades para você olhar. Eu só acho que para um LTV, nesse momento, tem muitas armadilhas para a gente confiar. Né? Uhum. Vocês concordam? Concorda, Débora? Concorda, Maíra? Acho que é por aí mesmo. Sim, com certeza. O Lifetime Value é muito futuro, é muita projeção, né? Então, é baseado no passado. E agora é o que você falou, o passado a gente não sabe. Então, como que você vai projetar o valor futuro desse cliente, sabe? Então, você precisa estreitar o seu histórico para você conseguir fazer a projeção. É um pouco do que a gente falou lá no começo, das projeções, das previsões. Você consegue fazer por um período curto. Então, você consegue olhar um histórico curto e projetar um futuro curto. Se o seu produto for algo que tem uma venda semanal ou diária, né, que as pessoas comprem diariamente ou semanalmente, você ainda consegue fazer alguma projeção. Se é uma compra mensal, começa a dificultar um pouco. Agora, se a compra ocorre de forma mais espaçada, é muito mais complicado de você conseguir fazer esse LTV no momento. As pessoas podem estar esperando para comprar, então você precisa continuar, você pode usar como um baseline, mas de uma forma com muito mais cuidado, né? De uma forma mais cautelosa. Exato. É isso. Eu gosto muito do ponto que você colocou, Rafa, que até assim foi segurar a onda para mim, de uma coisa que eu falei antes. Putz, por que não usar o modelo corrente, né? O modelo mais tradicional para entender qual foi o impacto dentro do negócio, sabe? Eu acho que isso pode ser um baita termômetro e eu acho que isso traz principalmente uma possibilidade de criação de hipóteses para por que impactou positivamente ou negativamente. O que impactou negativamente o meu negócio, como é que eu desacelero, como é que eu puxo essas alavancas para que a gente volte à posição normal. Os negócios que foram impactados positivamente, quais são as alavancas aí sim que eu tenho que empurrar para eu ganhar mais ainda espaço nesse momento, de novo, copo meio cheio, sabe? Então, assim, eu gosto muito, muito dessa abordagem que você trouxe. E olhando essa análise, né, o RFV, recência de compra, a gente sabe que mudou, frequência de compra, a gente sabe que mudou, e o valor da compra a gente sabe que mudou. Seja para a gente estar mudando um padrão de compras, pensando em bens de consumo mais espaçadas, semanais, tá? E agora a gente fazendo um baita de um comprão, né? Vídeo papel higiênico, caos. Seja para um lugar de, sei lá, indústria de viagem, hospedaria, que assim, a gente tinha uma certa frequência e de repente isso travou inteiro. E assim, sem um horizonte muito claro de como volta e como volta. Então, acho que só vendo o que compõe o modelo, a gente já consegue entender que assim, a gente precisa, da mesma forma que a gente falou sobre antes os preditivos, recalibrar os nossos olhares. E, de novo, incrível o teu ponto de vista de manter a predição de antes para entender o que foi mais, o que foi menos e por que foi mais ou menos. Legal. Muito legal. Eu acho que até um cuidado muito a gente não jogar fora o que a gente... Ele serve pelo menos para a interpretação da realidade, mesmo que não serva para predição. Né? Então, a gente... Conhecimento adquirido é fantástico, é muito bom. A gente tem que... Encontrar onde os impactos foram maiores, é isso que vocês trouxeram. Legal. Entender exatamente onde descolou. Se seu modelo preditivo dizia que aquele ia converter, aquele não converteu, o que está diferente ali? O que descolou? Isso, exatamente. Vou passar e aí aqui... aproveitar esses estudos menores, né, de incrementalidade que eu comentei antes para entender, putz, descolou para baixo, o que mudou no comportamento? X, variável X, Y e Z. Então vamos isolar essas variáveis e entender como é que a gente reduz a importância delas no processo de decisão. Não sei. Boa. E aí começa a trabalhar e assim, a direcionar os esforços, né? Para um ajuste de curto prazo. Legal. Entrei aqui numa questão de atribuição por conta da obrigatoriedade quando a gente fala de data science para o marketing. Não, estou brincando. Porque, de fato, é uma análise que é extremamente importante.
Mas a gente tem uma questão de que a minha atribuição, como ela era considerada antes, também, né, tá meio pessimista. Então, tipo assim, o que eu fazia antes não vale mais agora. Não é isso. Mas veja, as jornadas mudaram muito. A gente tem novos entrantes no cenário. As jornadas tendem a estar mais curtas, porque há uma necessidade mais imediata de compra de alguma coisa, há um planejamento menor, há uma questão de impulso, há uma questão de... tem uma série de explicações para isso. Então, a gente tem... As jornadas estão mais curtas, tem menos pontos de contato, uma presença digital. As cestas estão menos frequentes, mas estão maiores também, que foi um ponto que a Maíra trouxe. Talvez esses novos usuários que estão comprando no seu site não façam a mesma jornada, os seus usuários regulares. Então, se você conseguir isolar isso, analisar isoladamente num primeiro momento, talvez você consiga interpretar melhor as novas jornadas ou as jornadas dos seus usuários regulares para tentar atribuir, botar o crédito no lugar certo. Tá? Porém, a atribuição tem uma questão de que qualquer otimização que você faça de investimento em mídia baseado na atribuição, o resultado que você vai colher não é tão imediato assim, né, nessa mudança. Então, use como interpretabilidade, mas tenha um pouco de paciência com o resultado que você espera da atribuição, porque ela ela é dela, é do comportamento dela, ela não mexe a alavanca tão rápido assim. Você tem que esperar um mês que você mudou o investimento, né? Por isso que eu trouxe aqui essa questão de que a atribuição ainda é importante, a gente precisa continuar olhando para ela, a gente precisa entender a jornada, não tem nada mais interessante que uma atribuição ali para você entender melhor a jornada completa dos seus consumidores, é muito legal você entender isso, mas considere a questão de novos usuários, porque a jornada deles pode ser completamente diferente, e vai com calma no resultado que você espera das alavancas que você mexeu com a atribuição. Tá? Vocês conseguem comentar rapidinho sobre isso, para a gente conseguir já avançar para as oportunidades, que eu estou vendo aqui que o tempo voou. Vocês têm algum comentário? Eu acho que os modelos de atribuição, eu sou fã, particularmente, tá? Mas eles demandam que a gente esteja sempre ajustando esses modelos, sempre entendendo quais são a melhor forma de olhar para eles, porque são modelos que trabalham basicamente com correlação, né? Quando aconteceu isso, aconteceu aquilo também. Então, quer dizer que parece que quando a gente tem esse tipo de estímulo, vem essa resposta do outro lado. E aí, de novo, né, aqui sempre no lance da incrementalidade, eu acho que a gente consegue usar, tentando amarrar também muito do que a gente tem falado, esses estudos curtos de incrementalidade, que testam algumas hipóteses, algumas variáveis específicas, colocar esses estudos no ar para alimentar, para calibrar os modelos de atribuição e acelerar a aprendizagem deles, né? Principalmente nessa circunstância em que as correlações elas estão tão malucas, assim, elas mudaram tanto, né, o perfil estão tão voláteis. Então, gosto muito de atribuição, acho essencial, eu acho assim, importante que a gente desloque cada vez mais o nosso olhar do last click, né, do last touch, que a gente entenda o valor de toda a cadeia, de todo o planejamento que a gente põe no ar. E eu entendo que usar esses estudos também de pulso, esses estudos de incrementalidade, eles podem ajudar a gente a enriquecer, a trazer esses modelos de atribuição mais próximo possível da realidade. Legal. Show. Sim. Acho que é isso. Acho que o tempo está curto, acho que vocês falaram Boa. bem. Aqui eu só fiz um slidezinho assim, só para a gente fazer um catadão geral do que a gente falou nessa questão de modelos antes de ir para oportunidades. Então, acho que principalmente a gente precisa ter uma transparência quanto às limitações do emprego, da modelagem, nesse sentido de não vou conseguir te prever mesmo um mês para frente com uma semana de histórico, isso não é possível, não tem o que fazer. A gente sempre tentar deixar bem claro até onde o problema que está se propondo a resolver e quais são as premissas e impactos desse problema que você vai se propor a resolver com data science, porque isso pode atrapalhar um pouquinho. Esse back to basics aqui é um bullet assim, que eu tento resumir em uma linha, que é uma puta audácia minha. Tudo isso que a Maíra comentou, de você isolar as variáveis, ir ali no teste de incrementalidade, não olha só para correlação, né? Vai com calma, um pouquinho disso tudo. Envolver o time de negócio nesse momento que a gente
a gente precisa de um olhar do time de negócio mais crítico, do tipo, cara, o nosso negócio, por mais que o modelo esteja falando que vai melhorar, eu sei que ele vai piorar. Você entendeu? Eu entendi, eu conheço mais esse horizonte. Então, tenta envolver o time de negócio, pelo menos para validar se o seu modelo está indo para o caminho certo ou não. Esbarra no que a Débora comentou lá no começo, que é aquela validação rapidinha do tipo, pô, fiz isso aqui, tá fazendo sentido, não tá? Que o home office deu uma dificultada. Mas hoje, mais do que nunca, é extremamente importante para a gente não desperdiçar um tempo que já é curto para a gente fazer uma modelagem, dada a dinâmica da necessidade disso, investigando um caminho que, obviamente, não faz muito sentido para o negócio. Embora os dados estejam te levando a concluir isso, vai com calma, né? Não, seja um pouquinho pé no chão, tente se aproximar o máximo possível, seja mais gentil. Conservador, né? Mais conservador, exatamente. Seja mais gentil com o modelo. Os dados às vezes os dados apontam uma direção, mas, na verdade, o modelo está interpretando alguma coisa ao contrário. Né? Teve uma época que eu trabalhava e a gente via, por exemplo, que se a gente vendesse menos de uma determinada categoria, o resultado era melhor. E não era bem isso, é porque quando vendia menos daquela categoria, tinha uma outra categoria vendendo mais e impactava positivamente o negócio. Então, às vezes, esse ponto de envolver o time de negócio, para a gente que está ali só nos números, os números nos dizem uma coisa, mas não é exatamente isso. Tem algo por trás do modelo que faz os dados apontarem essa direção. E se você envolve o time de negócio, você consegue pegar essa percepção. Né? Você falar que vender mais de uma categoria vai diminuir o seu resultado, então eu paro de vender essa categoria e resolve o problema, né? Vou ter resultados maravilhosos. E não é bem assim. Ou a gente está olhando o resultado errado, né? Exatamente. De repente está olhando ROI, ao invés de estar olhando penetração. Tem essas questões, né? Exato, também, exatamente. Às vezes o time de negócio consegue ter essa percepção que a gente ali, olhando só os números, sem tanto conhecimento, sem tanto aprofundado, porque a gente é mais números, às vezes a gente está aplicando o modelo e o número vai dizer. Às vezes acaba faltando essa visão para a gente que o time de negócio vai ter. Show. Então é sempre muito importante. Legal. Show. Indo aqui para oportunidades bem rapidinho, né, que é uma pena, né, mas a gente vai tentar correr aqui, a gente vai passar uns 5 minutinhos do tempo aí. Eu vi que chegou uma pergunta do Léo Santos, a gente já volta para ela rapidinho. Bom, chovendo molhado aqui, mas a gente sabe que tem mais pessoas online, comprando online pela primeira vez, há uma mudança de comportamento, tem novos consumidores entrando, tem novos players entrando também, então tem gente se digitalizando para conseguir sobreviver nesse momento, e talvez ele continue depois da época do Covid, ele continue no online, porque ele deve ter algum resultado interessante. Essa questão de fidelização de clientes, você pode apostar na fidelização de novos clientes, mas também tem uma questão da infidelização de alguns clientes por causa das ofertas, do momento, então a gente tem que analisar tudo. As campanhas de performance precisam ser analisadas com mais cuidado, a gente tem um cenário mais competitivo, e aí a gente tem uns momentos aqui de expectativas de data science, né? Então, pré-Covid, a gente tinha um monte de dataset disponível para modelagem, a gente já tinha comprovado o valor de data science em várias frentes de negócio, já tinha, assim, muitas das empresas já conheciam muito bem os seus clientes, já estavam muito próximos deles e tudo mais. Nesse momento, eu vejo que a gente precisa estreitar a relação de time de negócio, encurtar o tempo que a gente vai recalibrar, retreinar o nosso modelo, alimentar ele com os dados mais frescos possíveis, cuidado com a performance, cuidado também com esse momento atípico sem o histórico de dados pré, então a gente tem que encurtar bastante a análise. E depois, no pós, né, a gente ouve tanto falar dessa nova normal, a gente até abordou num dos webinars um pouco esse assunto, mas a gente acho que como uma oportunidade também a gente manter essa relação bem próxima com o time de negócio, mas aí tem uma possibilidade de novas oportunidades e maior experimentação, a gente permitir se experimentar mais para comprovar o valor de data science de uma outra maneira. Tá, eu acho que, sei lá, personalização que todo mundo fala o tempo inteiro, mas a gente precisa de fato personalizar as campanhas com propensão, com LTV, com sistemas de recomendação, Next Best Offer. Então, é um bom momento para se apostar nisso também. Mas também, usado o conhecimento histórico do que já comprovou valor no passado, a gente só redesenhar para continuar comprovando valor.
Maíra, tem algum ponto a mais aí que eu deixei? Como é que você vê essa oportunidades para a data science no Covid? Se quiser até entrar em algum produto específico que você vê que vai fazer muito sentido a gente olhar para isso agora e depois. Eu vejo muita gente falando do off-to-on, né, alimentar com sinais offline, justamente porque os sinais online tá muito... Vê o que você pode contribuir para a gente aí. Assim, nada que tenha ficado num ponto cego aí da sua fala, acho que você cobriu bastante coisa que eu também acho importante, quase, se não para não dizer tudo, né? Eu penso muito que, parafraseando aí o senhor Roberto Martini, que é de agências, o grupo de negócios que eu atendo, eu acho que é bastante razoável a gente pensar que as coisas não vão mudar menos nem mais devagar daqui para frente. Eu acho que a gente está num momento que foi uma quebra muito severa, e isso trouxe um protagonismo muito grande para as áreas de dados, porque assim, entendeu-se que ninguém entende nada, então vamos se apoiar em metodologia, em ciência, num levantamento mais amplo de informação para ter uma perspectiva mais clara, né, uma visão mais transparente do que está acontecendo, e isso é muito legal. Mas assumindo que assim não é um movimento que ele vai parar e que ele já não vinha no inércia, a gente já estava experimentando essa evolução, o que eu gostaria muito, na verdade, que ficasse como legado, né, desse momento, é essa integração mais próxima das áreas comerciais, de marketing, né, as áreas de negócio com a área de dados. Eu acho que existe muita sinergia nesse trabalho, infelizmente, e agora eu vou assumir essa meia-culpa. A gente em dados, às vezes, tem uma dificuldade de falar um pouco dos nossos processos, democratizar a nossa entrega, o nosso valor para essa galera, e eles também não conseguem trazer muito do valor deles para a gente, então fica sempre aquela coisa, aquele toque mais sutil. Eu acho que a gente consegue fazer um trabalho colaborativo muito mais forte. Eu acho que esse momento ele está trazendo um pouco dessa tendência, eu acho isso muito legal. Então, se eu pudesse deixar uma pedida aí para os data scientists, além dessa abertura de cabeça, né, dessa introdução da mentalidade de teste, aprendizado e calibragem de modelos, o tempo todo você está tentando trazer alguma coisa nova para aproximar a tua predição o máximo possível da realidade, chegar lá nos sonhados 99%, né, de acerto, isso aí não dá. Também tem a galera de negócios tentar se familiarizar um pouquinho mais com o trabalho que a gente faz, sabe? Assim, eu acho que não precisa entender forças e fraquezas de modelos bayesianos, o frequentistas, o Markov, o Sharpe. Isso é nosso. Isso a gente domina, a gente ama falar sobre isso, está tudo bem. Mas, assim, conseguir entender quais são as possibilidades todas que eles têm trabalhando junto com a gente, quais são as limitações dos modelos que a gente coloca e, assim, sendo intencionais nos aprendizados desses modelos. Então, assim, eu acho que eu vou virar um meme, né, de tanto que eu estou falando da incrementalidade, mas a gente consegue pensar em algumas hipóteses, estruturar alguns estudos que vão trazer de forma intencional um aprendizado para a gente enquanto companhia, enquanto agência, enquanto tech, o que quer que seja. Então, que a gente trabalhe junto e tenha mais desses aprendizados intencionais, tá? Eu acho que esse seria o meu grande pedido de legado. E sobre produtos que eu sinto que eles vão entrar em esse momento desse distanciamento físico, tudo que isso acarretou foi um fator de contração, e depois eu sinto que isso vai voltar e vai voltar forte. Sem dúvida, para mim, a questão do online to offline, como é que a gente consegue fazer esses dois mundos serem uma coisa só, porque as pessoas são uma pessoa só, né? A carteira, né? O bolso é um bolso só. Então, como é que a gente consegue integrar tudo isso para a gente ter uma visão mais única? Eu acho que esse vai ser o grande tesouro, assim, para quem tiver a fim de pesquisar alguma coisa, eu iria nessa com certeza. Legal. Débora, quer concluir um pouquinho? É isso, eu acho que é isso que você falou agora. As pessoas são únicas, né? Não importa se ela está no online, no digital, onde ela está, no presencial, no físico, é uma única pessoa. Então, cada vez mais a gente tem mais desafios para conseguir identificar essas pessoas únicas e atendê-las de forma única, vamos dizer assim, né? Mas acho que vocês trouxeram bastante todos os pontos importantes. A aproximação com o negócio é muito importante, com o time de negócio. Acho que é uma coisa importante agora e no pós, manter esses modelos bem calibrados, sempre atualizados, porque às vezes o modelo é criado lá atrás e fica eterno, né? Agora surgiu o Covid aí como algo, nossa, mudou tudo. Não, nada, né? Numa visão mais técnica, mais
de analítico, nada mais é do que a entrada de um novo concorrente no mercado que veio e mudou completamente o seu negócio, né? Ao seu mercado ali. A anomalia, né? O Covid não deixa de ser uma anomalia, tipo, algo diferente que está acontecendo. E agora foi o Covid, mas sempre tem alguma coisa impactante no negócio. Às vezes o impacto, essa anomalia é menor ou maior, né? Então, se chega um concorrente pequeno, ele pouco faz movimento. Agora, se chega um concorrente, né, entrando no seu negócio, já um concorrente grande, esse impacto vai ser muito maior. Então, esse cuidado, essa atenção nos modelos sempre deve existir, você sempre deve ter ali. Né? Esse ponto é sempre importante para você olhar, calibrar, manter isso funcionando, a roda girando, né? Vamos dizer assim, os pratinhos ali, você manter o giro das coisas, as coisas funcionando. Perfeito. Então, acho que é isso. Né? Show. Então, são oportunidades que estão surgindo agora para frente, para sempre, que deveriam ficar. Muito bom, muito bom. Gente, a gente tem 2 perguntas aqui para responder. Então, a gente tem aqui, já vou começar aqui com a do Léo Santos. De tudo que foi apresentado hoje, quais os impactos no B2B? E uma pergunta do João Pedro Pereira. Qual a perspectiva de contratação de trabalho para ingressantes na área de Data Science com e após o Covid-19? Tá? Então, vou começar com a do Léo. Bom, a dinâmica no B2B ele é bem diferente do B2C. A gente não tem dúvidas quanto a isso. Porém, apesar de a gente ter contextualizado alguns problemas aqui que a gente discutiu de modelagem preditiva, usando exemplos de situações B2C e forecasting e tudo mais, a ideia que a gente queria passar é que, independente de como você está empregando a modelagem, os cuidados são os mesmos. Tá? Então, eu vejo que o negócio do impacto B2B, dependendo do segmento, foi mais impactado, foi menos impactado. Se você tem algum modelo preditivo que você usava para balizar os seus negócios no B2B, que tem essa outra dinâmica, os cuidados que você precisa ter com o seu modelo é exatamente o mesmo. Tá? Talvez você precise até, como os movimentos são um pouco mais devagar, mais demorados do que no B2C, que é muito mais dinâmico, você precisa até tentar, de alguma maneira, colocar alguns fatores externos ali que você entenda que possam influenciar no seu negócio. É uma dica que me veio à cabeça agora. Mas os cuidados de periodicidade de retreino, confiabilidade dos dados, anomalias, tratamento de outliers, fazer pequenos testes, continuam valendo igualmente para a modelagem no B2B. Tá? Concordam? É isso. Se muda o sellout, vai mudar o sell-in. Não tem como. Então, acho que pelo menos essa variável a gente tem que estar muito de olho. Aí todo o resto depende muito do contexto de cada indústria, né? De cada negócio. Mas, assim, também muda, também demanda o teste de aprendizado. Estou contigo em tudo que você disse, Rafa. Boa, legal. Do João Pedro, perspectivas de contratação na área de Data Science, é uma área que vem já com uma oferta de vagas até que razoável para o mercado, assim, né? Então, inclusive para ingressantes, para pessoas com menos experiência, tem sim uma disponibilidade de vagas legais. Acho que durante o Covid, algumas empresas tiveram que desacelerar assim, a sua contratação, tiveram que repensar como vai gastar um pouco melhor o seu dinheiro, justamente porque o cenário é muito certo de futuro, então, apesar de eu estar bem hoje, pode ser que isso atrapalhe no futuro. Então, isso durante o Covid, algumas empresas podem ter repensado suas contratações previstas no começo do ano, porque o cenário mudou. Mas, pós-quarentena, eu vejo que tende a normalizar e crescer a demanda por cientistas de dados ou analistas de dados. Essa é a minha visão. Eu acho que é um movimento que a gente vem observando no mercado. Se você olhar lá no primeiro slide, foi, o cara liderar bem o negócio dele, de acordo com a Harvard Business Review, ele precisa investir em confiabilidade, análise, governança, modelagem de dados. Então, eu acho que entra tudo nesse balde grande aí de oferta de vagas. Tá? É isso. Sim. É isso. Eu acho que, assim, se eu puder dar um tweet, eu acho que assim, teve um primeiro momento de paralisia do mercado em todos os sentidos, no sentido de contratação, de recrutamento também, sabe? Eu acho que a gente está chegando num momento que é o momento
de você fazer o máximo com os teus recursos. E isso, seja nas verbas de mídia, que eu falei que é a gênesis da nossa área, né, da nossa especialidade, verbas de marketing em geral, seja na operação como um todo das empresas. E assim, eu não vejo um outro caminho. Tudo bem que o meu ponto de vista é muito visado, eu adoro esse assunto, eu entendo toda a proposta de valor que ele tem, e acho que em algumas indústrias isso ainda não é tão claro, não está tão claro, mas eu não acho, eu acho assim muito complicado que seja uma área que vá contrair durante ou principalmente após o Covid, sabe? Eu acho que a tendência é só crescer. Novos entrantes faz todo sentido, porque também vai acompanhar um pouco desse olhar um pouco mais superficial que algumas indústrias têm sobre o trabalho que a gente faz, e depois a sofisticação ela vem naturalmente, não tem como. Então, eu sinto que as perspectivas são as melhores possíveis. Não sei muito bem como dar uma medida maior do que isso, mas eu sou muito confiante, assim, eu tenho muito otimismo na carreira de Data Science, principalmente aqui no Brasil. Show. É uma área que se mostra crescente em todos os lugares, né? E sempre pós qualquer problema que a gente tenha de recessão, de precisar travar um pouco as vagas, ela volta sempre mais forte, porque as pessoas precisam entender o que aconteceu. E é o profissional que tem capacitado para fazer esse entendimento, para ajudar nessa superação, no melhor aproveitamento do momento, né? Então, quando as coisas começarem a voltar, não que agora não tenha nenhuma vaga, sempre tem alguma coisa aparecendo, sempre tem uma empresa que está crescendo e precisa desses profissionais, mas pós-Covid, com certeza, vai aparecer bastante vaga. Legal, show de bola. Última perguntinha aqui, só para a gente já encerrar. Dicas de cursos básicos para profissionais de áreas de negócio, das áreas de negócio. Alguém tem uma trilha aí, alguma sugestão? Eu posso depois compilar e mandar alguma coisa, porque tem muito conteúdo online disponível, a gente tem que até tomar cuidado para não se... Mas eu faço um monte, tem um podcast, tem canais no YouTube fantásticos, então alguém quer compartilhar alguma coisa com a Natália, rapidinho? Natália, se eu puder deixar uma dica, que foi aonde eu comecei a traçar, né, a trilhar esse caminho de aprendizagem em torno de Data Science, estatística e tudo mais, cara, Khan Academy. Tem uma pancada de curso lá dentro, dos mais simples aos mais avançados, né, para análises mais sofisticadas. É uma fonte super confiável, seja, de novo, para um conteúdo mais básico ou para um conteúdo mais avançado. Então, assim, entra lá e começa a navegar ali na Khan Academy, que você vai achar muita coisa legal. É usual a forma como eles ensinam. De novo, tem todas as referências aí possíveis de serem materiais de qualidade. Eu iria nessa, assim, com certeza. E a digital, né? Que acho que nesse momento é o principal dessa disponibilidade online. Show. Gente, vocês viram aí no chat que a Ju mandou para vocês um feedback um formulário para vocês darem um feedback do curso. Por favor, deem feedback, a gente precisa disso para entender se o assunto foi relevante ou não. Espero que a gente tenha respondido todas as perguntas, tenha sido claro. Acompanhe a DP6, acompanhe aí Maíra e Débora também. A gente tem aqui os canais de relacionamento da DP6. Qualquer e-mail, sugestão, por favor, nos enviem, acompanhem nossas páginas e espero que vocês tenham gostado assim como eu gostei. E em nome da DP6 queria agradecer demais esse papo riquíssimo com Maíra e Débora. Vocês foram demais hoje. Muito obrigado pela participação. Nossa, obrigada. Eu só agradeço. Obrigada, eu que agradeço também. Show. Pelo convite aí. Oportunidade de participar. Tá bom, obrigado ao André Russi, que eu conheço esse rapaz, ele deu uma playlist aí de Machine Learning para Python. Quem quiser, anota os links aí, que são sempre bons. Khan Academy Show, faço mais eventos assim. Muito obrigado, Jean. E até mais. Tchau, gente. Estou encerrando aqui. Lavem as mãos, hein? Fiquem a salvo. Tchau. Fiquem em casa. É isso. Fiquem em casa. Se cuidem.